muito chato, né, para o motociclista parar uma viagem por algum motivo, né? Eu já sofri uma vez, tive que quase abortar a viagem, acabou que a moto voltou a ligar e eu continuei a viagem, mas é meio assim chato, né, para o motociclista que se programa tudo alguns meses e chega na hora, algum probleminha pode dar errado, né? Claro, e o meu foi um problemão, porque é uma coisa que acontece no Peru a cada 30 anos, no norte do Peru, fronteira com o Equador. Chama-se Huayco. Agora, por outro lado, foi uma coisa interessante, porque quando eu abortei o projeto e voltei, eu fui encontrando companheiros nossos de motociclismo que estavam indo, alguns para os Estados Unidos, outros para o México e tal, e eu fui eliminando a viagem dessa gente toda, dizendo para eles, ó, vocês nem esqueçam, vocês não passam de maneira nenhuma. E a informação que eu tenho do Exército Peruano é que nos próximos 3 meses ninguém vai passar aqui, a não ser de avião ou de navio, entendeu? E evitei, assim, o prejuízo de muita gente, que é um prejuízo muito grande. E no final eu terminei o quê? Militante social, porque eu cheguei em Arequipa, conheci um grupo de motociclistas peruanos que estavam fazendo um serviço assim lindíssimo de coleta de roupa, de coisa para mandar lá para a parte conflagrada lá do Peru. E eu aí me juntei com eles e participei até desse movimento de arranjar roupa e comida e enfim, o que pudesse ajudar aquela gente que estava lá inteiramente flagelada com aquela tragédia. Então tive também essa coisa, trouxe grandes amigos comigo do Peru por causa dessa tragédia. Então você vê que uma coisa também compensa a outra. E aos Estados Unidos para mim é muito fácil. Eu pego minha moto na volta aí da Nova Zelândia e em 1 semana e meia eu estou nos Estados Unidos rodando lá, não tem mistério nenhum. Porque hoje, inclusive, você tem um navio que faz Cartagena-Panamá em 2 dias com a moto dentro de uma garagem, com piscina e a preços assim bem acessíveis. Essa travessia hoje custa o quê? Custa menos de $100, entendeu? Então a gente repete. Agora, são várias histórias. Se a gente fosse ficar aqui, seria um dia inteiro, né? Você, e o bacana é que é isso, que ele lembra de todas as viagens, né? Ele gosta de contar, ele curte isso, que é uma maneira também de poder passar para as pessoas a experiência, né? E eu acho que bacana, que você já deve ter, muita gente já deve ter vindo aqui te perguntar, de falar como que foi, e você sempre está pronto para responder, né? Não, a maioria dos meus amigos em motociclismo, toda viagem para fora do Brasil eles vêm aqui. Eles vêm aqui, me pedem orientação de roteiro, me pedem orientação de hotel, orientação das melhores estradas. Por quê? Porque eu já fiz repetidas vezes essas viagens. Eu não fiz uma vez, eu repito muito essas viagens. Em termos de América do Sul, então, é uma brincadeira. Eu não conheço ninguém que já tenha feito 14 vezes o Atacama, e eu já fiz. É engraçado, eu particularmente não gosto de repetir viagens, né? Eu gosto de ir para novos lugares, para não ficar uma coisa repetitiva. No seu caso é diferente, mas eu acho que para você também, ali você já conhece sem mapa, sem nada, já vai de olho fechado, né? Não, para eu não passar por um cara de pouca imaginação, de ficar indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, eu tenho que explicar uma coisa. Eu tenho alguns filhos que estão morando em lugares fora do Brasil. E eu tenho um filho que mora em Salta, que é a fronteira exatamente com o Atacama, é a fronteira com o Chile, fronteira com a Bolívia. Eu vou visitar meu filho em Salta, 3, 4 dias depois, acabou minha visita, eu tenho que optar por um outro caminho para voltar para casa. Então eu entro no Atacama e saio procurando caminhos diferentes, mas rodando dentro do Atacama. Agora o Augusto estava me falando aqui que ele tem um filho também que faz aquela pescaria mortal, né? Que realmente assim, uma coisa assim que poucas pessoas fazem, né? Não, aquilo é uma loucura, né? Aquilo é uma barbaridade. Eu conheci o esquema todo quando fui ao Alasca.
Ele já está nisso há 19 anos, ganha um bom dinheiro com isso, porque o bônus de risco dessa coisa é realmente muito alto, não é? E tem até uma coisa assim, meio piada com relação a isso, que eu quando fui ao Alasca, nós sentamos para jantar, era o dia do meu aniversário, e depois da terceira garrafa de vinho, eu disse para ele, porra, para com isso é uma loucura, e qualquer hora dessa eu recebo um telefonema em casa no Brasil com a tragédia aí, que você vai me levar. Ele aí me pergunta, pai, qual é a tua idade? Você está comemorando aqui comigo? Eu digo 70. Ele disse 70 anos, sentou numa moto no Rio de Janeiro, em Norfolk, e chegou no Alasca. Eu digo, ele disse, se você me falar, pai, em perigo, em falta de segurança, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto e vamos comemorar teu aniversário. E eu realmente mudei de assunto, né? Mas é muito... o Augusto, ele já passou por várias, logicamente, né? Vários perigos, né, no meio da estrada. Eu acho que, além de sozinho, né? Como você pegou... vários ventos também indo para o Ushuaia e como que é sozinho na estrada, Augusto? A galera que às vezes vai com um monte de gente, acha que se for duas pessoas só já é inseguro, e sozinho então é pior ainda, né? Olha, para mim não, porque eu me sinto bem viajando sozinho. Normalmente, uma companhia numa viagem, uma viagem longa, no fim de 10, 15 dias, você já está começando a se atritar com essa pessoa, porque um quer ir para um lugar, o outro quer ir para o outro, um quer sair uma hora, o outro quer sair para o outro. E eu já tive uma experiência muito séria dessa na minha vida. Entendeu? Numa viagem que eu fiz ao Peru. Iria fazer ao Peru e ela terminou no Chile e voltei. Exatamente por isso. Então, o pessoal me pergunta, mas Augusto, não é perigoso sozinho? Não, porque aí é que entra o Pensat. Porque se eu for assaltado numa estrada, levar minha moto, por exemplo, o Pensat desliga o motor da moto, fala com a polícia do local onde eu fui assaltado, do país que eu tiver, e eu recupero minha moto, entendeu? Corro o risco de ser morto por um assaltante, e se eu também corro isso, se eu tiver com mais 5 comigo, não faz diferença nenhuma, entendeu? Então eu realmente prefiro andar sozinho, prefiro usar meus mapinhas antigos e plastificados, entendeu? Para tirar minhas dúvidas do caminho. Eu não uso essas coisas, GPS, eu acho isso tudo muito complicado para minha cabeça. Sabe? Agora, já teve algum momento que você errou o caminho e teve que voltar 100, 200 quilômetros? Ah, várias vezes. Eu inclusive, já me perdi no deserto do Techura, no Peru, exatamente por isso. Eu entrei numa bifurcação errado, entendeu? Que normalmente, na noite anterior, eu estudo os meus 800 quilômetros do dia seguinte, e aí vejo o nome das cidades, ou em árabe, seja em que coisa for, e na hora eu chego numa bifurcação, eu localizo aquela palavra que está na minha memória e entro em direção a ela. Quer dizer, é raro eu me perder, mas dessa vez eu me perdi, me dei muito mal, e vou lhe mostrar inclusive uma peça que eu tenho ali, que eu trouxe de lembrança para nunca mais esquecer esse susto que eu passei no deserto de Sechura, que é um deserto muito mais complicado do que o Atacama. É o deserto do Sechura no Peru. Que coisa, hein? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho dos troféus que ele tem. Ele tem vários troféus, ele já... Em todos os eventos de motos do Brasil, ele sempre tá junto, as pessoas vão até ele, perguntam, sempre tem uma pergunta, uma curiosidade. E é muito legal a gente poder transmitir e tá aqui com Augusto, que é realmente um guerreiro aí das estradas, ele que daqui a pouquinho vocês vão ver aí a quantidade de troféu, né? Mas Augusto, antes de encerrar esse bloco aqui, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas viagens que você fez para a Ásia, né? Que, como você falou, em árabe, né? E como que era você falar com as pessoas, e quando você passou, deve ter tido algumas coisas que você tenha visto de guerra, né? E teve passar por
fronteiras aí com a documentação, às vezes as pessoas não entendem o que você está falando, às vezes o inglês também eles não entendem. Como é que era essa parte na Ásia que você foi? Bom, o mundo árabe, né, e a parte asiática, você esqueça qualquer tipo de idioma fora de hotel e restaurante. Ou até posto de gasolina, um ou outro grande, você ainda encontra alguém que fale alguma coisa de inglês e você possa se entender. Agora, fora disso, é dialeto e dialeto árabe, sabe? E aqueles dialetos são difíceis até para o pessoal da terra. Então, o que é que funciona? É a mímica. E que essa é universal. Então, você tem que fazer mímica quando quer tomar um banho, um chuveiro, quando quer comer, seja o que for. E eu tive uma má sorte que quando eu cheguei para atravessar o norte da África, que eu atravessei vários países árabes, de dialeto árabe, de língua árabe, eu peguei o Ramadã. Você não tinha o que comer. Você imagine, você um dia inteiro com fome, chegava num lugar não tinha comida, porque eles não comem, é parte da religião deles. E aí vão comer só à noite, né? Exatamente, então foi uma coisa para mim assim, terrível o Ramadã, mas foi outra experiência de cultura, de troca de cultura, para mim assim, de um valor incrível. Eu atravessei o norte da África todo, Nigéria e Argélia, tudo você fala, Líbia, todos aqueles países que você possa imaginar, Marrocos, atravessei aquilo tudo. Eu atravessei um deserto do Saara com 57 graus de calor. Você imagine uma coisa dessa, entendeu? E posto de gasolina? Hein? Tinha postos? Não, aqueles povoados de Saara, você compra uma gasolina na casa de uma pessoa qualquer, pagando uma fortuna. Aquela parte todinha eu viajei com bujões de gasolina. Quando eu chegava numa cidadezinha maior, eu enchia aquele bujão e a gasolina acabava e eu completava. Porque não há posto de gasolina, não tem isso. Você tem nas cidades maiores. Agora, Augusto, só para encerrar esse bloco aqui, queria saber, parte de corrupção. Você, em todas essas suas viagens, já teve muito país corrupto que queriam te... Enquanto você não pagasse uma propina, você não conseguia sair com a moto? Olha, os únicos países que você passa por isso, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, é a América do Sul, né? E parte da América do Norte, que eu incluo aí o México na América do Norte, porque Estados Unidos e Canadá, isso não existe, né? Não existe. Mas até o México, que é parte da América do Norte, e a América Central toda, você sofre esse tipo de problema com polícia em estrada, essa coisa toda. Agora, eu tenho comigo uma coisa muito interessante, que me ajuda muito nessa hora. Primeira idade, quando eu tiro o capacete, um cara desse fala comigo já de outra forma. Quer dizer, me respeitando, sabe? Já fica meio constrangido de me fazer alguma chantagem ou me achincalhar de alguma maneira. Mas isso aí existe. Não adianta, em América do Sul isso existe, entendeu? O próprio México, que já faz parte hoje da América do Norte, também isso existe, mas é muito pouco, não é também nada de anormal, não. Agora, eu falei que ia encerrar esse bloco aqui, mas a última pergunta que eu queria saber dessa parte do Guinness Book, né? Que parece que você tem essa proposta de talvez entrar para o Guinness, né? Não, eu já entrei. Todos os meus projetos eu mando e fico recebendo lá da Inglaterra, porque essas decisões todas de Guinness é lá em Londres. Me mandam de vez em quando um e-mail esclarecendo uma coisa, esclarecendo outra. Agora, é uma coisa complicada, porque, para você ter uma ideia, outro dia me passaram um e-mail de Londres para cá, entendeu? Dizendo o seguinte: o senhor não cumpriu a Pan-Americana toda.
porque quando o senhor entrou no Alasca, o senhor foi para Anchorage e não foi para Harbor, lá na frente. Então o senhor deixou de andar 200 km para a Americana, entendeu? Isso pode complicar a concessão desse recorde. Você vê que piada, por quê? O que é Pan-Americana? É uma estrada de um arquiteto e engenheiro brasileiros que bolaram a Pan-Americana. Getúlio, presidindo o Brasil, não aceitou financiar a Pan-Americana. Os Estados Unidos, o presidente da época, não aceitou a Pan-Americana. O Canadá também não. Então o que é a Pan-Americana? Começa na Argentina e termina no México. A Pan-Americana não passa em Estados Unidos, não passa em Canadá e muito menos em Alasca, que é um estado americano. Então é difícil você explicar um negócio desse via e-mail, porque eu acho que é uma coisa assim muito complicada de se explicar e as pessoas não sabem, não têm a menor noção. É o problema do europeu e do americano com a América do Sul. Ninguém sabe nada sobre nós, você está entendendo? Esse é que é o grande problema. Então nem nós brasileiros temos Pan-Americana, quando os autores da Pan-Americana, os criadores, são brasileiros. Que coisa. E nós não temos Pan-Americano no Brasil. Você sabia disso? Eu já sabia mais ou menos, né? Eu não sabia que um absurdo. Terminava no México. Termina no México. A Pan-Americana não cruza Estados Unidos, não cruza Canadá e muito menos Alasca. Muito menos Alasca. Como é que eu podia estar apresentando viagem de Pan-Americano no Alasca? São coisas que a gente vai esclarecendo tal, e eu também me preocupo muito pouco, sabe? Que meu nome apareça num livro de recorde, porque motociclismo para mim é satisfação pessoal. Isso para mim é que é importante, entendeu? Por exemplo, eu sou o único brasileiro que foi a Cap Norte. O que é Cap Norte? O Ushuaia europeu. Termina lá na Noruega o continente. Ninguém sabe nem que existe Cap Norte. E eu fui bater em Cap Norte, ganhei uma pneumonia por causa disso. Entendeu? Mas tenho o prazer de dizer que fui a Cap Norte, fui o único aí. E sou realmente o único até hoje aqui conversando com você, porque eu desconheço alguém que tenha ido a Cap Norte, do Brasil a Cap Norte, de moto, chegando lá de moto. Aí é que está o problema. Faro. O que é Faro? Segundo maior encontro de moto do mundo. O maior da Europa. Eu tenho aí um troféu do motociclista mais rodado do encontro de Faro. Um brasileirinho lá de Friburgo, de Nova Friburgo, lá de Pernambuco, do Nordeste, chegou lá numa motinha 800 cilindradas e trouxe esse troféu. Sturgis. O que é Sturgis, meu Deus? É o maior encontro do mundo, uma coisa assim reverenciada por todos os motociclistas do mundo. Aquilo, o fato do cara chegar em Sturgis já é assim um acontecimento. Eu sou o único brasileiro que fui a Sturgis de moto partindo daqui, dessa casa onde nós estamos conversando, e trouxe lá o troféu do participante mais rodado do evento, maior do mundo. Que bacana, hein? Entendeu? Então essas coisas é que realmente me satisfazem no motociclismo. É transferir essa experiência toda para um motociclista mais novo, para ele não estar fazendo bobagem, se mostrando, fazendo, acontecendo. É levar do Brasil essa nossa capacidade de envelhecimento com saúde, com disposição, com ousadia, sem se entregar à idade, a coisa nenhuma, porque a idade é com simplicidade, né? Claro. Então, para mim, olha, eu dou hoje muita palestra em escolas municipais, para grupos assim de 10 a 16 anos de idade. Você não sabe a felicidade daquela garotada, quando conversa comigo, começa a me crivar de pergunta de todo jeito. É uma diversão, são 2 horas ali, uma coisa super divertida. Isso me traz muita alegria. Eu ir num clube de idosos
fazer uma palestra para idosos, para mostrar que o cara não pode chegar à condição de idoso sentado vendo televisão, Isso é. vendo novela. Você tem que praticar um esporte, seja ele qual for, não é só moto não, qualquer tipo de esporte, entendeu? Esse é que é o problema. E esse é um exemplo, né, Augusto? Eu tô aqui mais por você ser um exemplo para esse pessoal que está chegando aí na maioridade, né, na melhor idade. Mas eu acho que você é uma referência, porque você vê poucas pessoas na tua idade aí até hoje fazendo grandes viagens, né? Você vê motociclistas andando aqui e tal, mas grandes viagens são poucos. Posso né? lhe falar uma coisa que nem você sabe? Eu uma vez aqui onde nós estamos agora, eu fiz uma matéria para o Globo Repórter. E a matéria era exatamente superação. Pessoa depois de uma certa idade se superar. E havia ligado no programa que era feito aqui em casa, um cidadão que é médico, e a menina perguntava para ele, durante a minha entrevista, o seguinte: doutor, como é que o senhor explica isso? O que cidadão com essa idade está falando o que fez e aconteceu e etc. Como é que isso é explicado? Ele virou e disse uma coisa que pouca gente conhece. Ele disse o que é? Ele disse gerontolescência, que é exatamente o idoso, o espírito jovem, é a gerontolescente. E aí eu cheguei à conclusão que eu, entre outras coisas, sou um gerontolescente. Mas são poucas pessoas, né, Augusto? Porque às vezes a pessoa realmente se entrega, né? E eu acho que é mais um motivo aí para o pessoal que está acompanhando, que vem a envelhecer, né? Que todos nós vamos envelhecer, claro. Mas que a gente envelheça com saúde, com disposição. Hoje se tem uma série de coisas que a gente pode prolongar a vida, né? Claro. E eu acho que essa é uma maneira da gente poder também estar transmitindo um pouquinho da vida do Augusto. Claro. Mas agora vamos terminar esse bloco aqui e vamos agora entrar e ver lá dentro os troféus, e eu queria que você contasse um pouquinho de cada lugar lá dos troféus. Então continue ligado que a gente volta daqui a pouquinho com mais estilo radical. Valeu, até lá.